seja bem-vindo a mais uma programação da nossa mocidade e eu já te convido para abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Nós vamos ler juntos o primeiro versículo. Então abra a sua Bíblia, Salmo 19, versículo 1. Vamos juntos? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Louvado seja o Senhor, porque a sua criação, a sua natureza, proclama a sua glória, e nós podemos ver isso através de uma criação maravilhosa que o Senhor fez, e nós também, como seus servos, seus filhos, podemos louvar a Ele, podemos glorificar o seu nome. E eu te convido a fazer isso também através de música, de cânticos, e nós vamos dizer isso nessa canção, dizer que nós queremos louvar ao Senhor, queremos adorar ao Senhor, queremos servir ao Senhor. Então cante conosco, quero louvar-te.
Boa noite, amados irmãos e amigos que estão acompanhando essa transmissão. Mais uma vez aqui estamos para continuar o nosso estudo na carta de Tiago. Essa carta inspirada, maravilhosa, que tem nos ensinado bastante. Irmãos, hoje nós meditaremos no capítulo 2 da carta de Tiago, dos versículos 14 ao versículo 26. Tá certo? E hoje nós não leremos logo de início a todo o texto, mas trabalharemos e leremos os textos no decorrer que formos trabalhando essa perícope, ok? Para que ganhemos um pouco de tempo. É importante, meus irmãos, lembrarmos que essa carta que Tiago trabalha é uma carta que é considerada bastante prática. Tiago é bem prático, e nas partes que Tiago trabalha questões mais doutrinárias, como nós veremos hoje, ele trabalha a doutrina incentivando a prática na vida cristã. Então, além de exortações práticas de assuntos específicos para a vida cristã, nessas partes mais doutrinárias que Tiago trabalha, ele mostra que a vida cristã deve ser vivida na prática. Ele mostra isso com várias argumentações, é o que veremos hoje. Sabemos que houve, melhor dizendo, uma certa falta de entendimento por parte de Lutero, quando ele pensou que essa carta não era inspirada. Chamou a carta de Tiago de carta de palha. Porque Lutero, temos que entender o contexto em que ele vivia naquele contexto onde o romanismo dizia que as pessoas eram salvas por suas obras. E quando Lutero descobre nas Escrituras a justificação pela fé somente, ou melhor, pela graça mediante a fé, ele olha para a carta de Tiago e acaba não entendendo ela de primeira. Tanto é que na sua primeira tradução para o alemão, Lutero colocou a carta de Tiago lá para o último lugar nas Escrituras. Mas depois Lutero compreendeu o lugar dessa carta preciosa e das verdades que Tiago trata aqui. Tanto é que ele colocou ela no lugar devido posteriormente numa segunda edição ou em outra edição da tradução para o alemão. Isso é precioso, meus irmãos, porque essa carta complementa a ideia de justificação pela graça mediante a fé somente, porque nos faz entender de que tipo de fé as Escrituras nos falam, e é justamente isso que nós vamos ver hoje. A verdadeira fé que as Escrituras revelam para nós é uma fé que salva, e é justamente esse o tema da nossa meditação de hoje, a fé que salva. Quais são as características dessa fé, como se desdobra essa fé, quais são as consequências dessa fé que salva, nós veremos hoje. Logo no verso 14, Tiago introduz o assunto da relação entre fé e obras. E ele diz assim, no verso 14, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Essa palavra, qual é o proveito? Essa palavra proveito diz respeito a benefício e vantagem. Tiago está dizendo, qual é a vantagem? Qual é o benefício? Será que tem resultados essa fé que alguém diz ter, mas ela não vem seguida de obras? Ele faz essa pergunta, é uma pergunta retórica e nós sabemos qual é a resposta, é não. Uma fé que salva, ela vem acompanhada de obras. Uma fé vazia, uma fé que só é dita com palavras, não é uma fé que salva. E nós veremos isso de maneira clara no decorrer da argumentação de Tiago nesta perícope que estamos trabalhando. No verso 15, olha o que Tiago diz. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Olha só, meus irmãos, aqui Tiago começa a sua argumentação para mostrar de fato qual é a fé que salva, uma fé que vem acompanhada de obras. E é interessante porque no verso 15 ele diz, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos, ele está falando de pessoas que fazem parte da família na fé. Imagine as pessoas que fazem parte da sua igreja, você que está assistindo que faz parte de uma igreja.
Ele está falando dessas pessoas que convivem com você, que são membros da mesma igreja, pessoas do corpo de Cristo, ou talvez cristãos que você conheça de outras igrejas, são seus irmãos na fé. É desse tipo de pessoa que o Tiago está falando. Ele está falando nem dos necessitados de fora, apesar de sabermos que temos sim que assistir à necessidade de todos que cruzam o nosso caminho. Mas em relação aos irmãos, ele diz: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, ele fala das questões mais básicas para a sobrevivência, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Imagine, irmãos, que você tenha com o que ajudar uma pessoa que está necessitando das coisas mais básicas para a sobrevivência dela, e você tendo como ajudar, você diz: vá em paz, que Deus te abençoe. Que proveito tem isso? O que isso muda na vida dessa pessoa? E é interessante porque Tiago está escrevendo, bem provavelmente, para cristãos judeus, ou judeus cristãos, que da dispersão, e eles conheciam bem o Antigo Testamento, e quando ele usa esse termo ide em paz, ele está falando de uma típica despedida hebraica, que é vista em vários textos no Antigo Testamento, é vista inclusive em livros apócrifos, e esses judeus conheciam essa saudação. Então é como se Tiago estivesse dizendo: não adianta ter um linguajar de crente, não adianta ter um linguajar de piedade, até despedir com um termo que é usado nas Escrituras. Você conhece a Bíblia, mas se você não ajuda esse irmão, de nada vale. Não teve qualquer proveito. É isso que Tiago está dizendo. É um tapa na cara dos judeus, que se diziam conhecedores da lei, conheciam bem o Antigo Testamento, mas isso não implicava em mudança na vida deles. Tiago está estampando aqui o que é uma fé vã. Tiago está mostrando aqui, ele faz essa comparação. No verso 17, Tiago diz: assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Assim como você dizer para um irmão necessitado, tendo como ajudar, para ele ir em paz sem ajudá-lo, isso não tem proveito nenhum. Assim também, uma fé sem obras é uma fé sem proveito, é uma fé morta, é uma fé vã, é uma fé falsa. A fé salvadora, irmãos, é uma fé operosa, como o Tiago já trabalhou no capítulo 1. É uma fé que culmina em práticas, em mudança de vida. Só a ortodoxia não adianta. Entenda bem, só a ortodoxia não adianta. E aqui eu não estou sendo alguém heterodoxo ou de alguma forma incentivando o anti-intelectualismo. Não é isso. Pelo contrário, nós vimos no capítulo 1 que cristãos nominais se distinguem entre aqueles que não praticam obras, mas tem também aqueles que até praticam, mas não conhecem um conteúdo que deveria os mover para praticar essa obra, que é o Evangelho. Então a ortodoxia é importante, mas só ela não basta. Não adianta só a ortodoxia. Imagine a parábola do semeador que o Senhor Jesus conta. E o semeador sai a semear e a semente que ele joga é a mesma. A mesma semente ele joga em vários locais. E a semente sendo a mesma, ela cai em solos diferentes. Ela cai em um solo rochoso, que logo nasce, mas não tem profundidade, não consegue crescer e morre a planta. Outra semente cai no solo onde os corvos pegam a semente e levam embora, e essa semente não frutifica. Outros caem em um solo até mais ou menos e começa a crescer, mas está entre espinhos, é sufocado e não cresce. Mas tem aquela semente que cai no solo fértil, e ela germina, e ela cresce, e ela frutifica. Esse solo era o solo bom, é o bom coração. Assim é a fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que a semente caiu no coração da pessoa, a pessoa ouviu o Evangelho, mas a vida dela é transformada de tal forma que ela passa a frutificar, que os frutos são visíveis a todos, irmãos. Essa é a fé operosa, essa é a fé que salva, essa é a fé verdadeira. Eu conheço um jovem que se tornou cristão, se converteu, mas antes de se converter, ele vivia uma vida devassa. E ele tinha vários amigos que viviam juntos com ele. E esses amigos farreavam com ele, bebiam com ele, se divertiam com eles, cometiam vários pecados sem qualquer peso na consciência. Mas esse jovem, em um determinado momento, se converteu.
Ele se converteu ao Senhor, se converteu de tal forma que ele queria pregar para os seus amigos, ele queria compartilhar a mensagem salvadora do Evangelho com os seus amigos. E aí ele teve uma estratégia, ele se reuniu com os seus amigos para estudar as Escrituras. Ele montou um grupo de estudos para compartilhar da mensagem do Evangelho com aqueles amigos. E no primeiro dia de estudo deles, eles se reuniram na casa de um deles, e aí ele foi perguntando para cada um, por que nós devemos estudar as Escrituras? O que é a Bíblia para você? E aí um respondia, a Bíblia para mim é a palavra de Deus, nós devemos estudar porque ela é a palavra do Deus perfeito. E você, por que nós devemos estudar a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Eu acho que nós devemos estudar a Bíblia porque é um livro antigo, mais divulgado, que tem trabalhado em muitas vidas ao longo e transformado muitas vidas ao longo da história. E aí ele perguntou para um outro, e você? Por que você quer estudar a Bíblia? Por que nós devemos estudar a Bíblia? O que é a Bíblia para você? E aí esse rapaz olhou para ele e falou, a Bíblia é a palavra de Deus e eu quero estudar ela porque eu sei o que ela fez na sua vida. Ela te transformou. Meus irmãos, um testemunho poderoso deste jovem, que mostra que ele creu nas verdades das Escrituras. E o fruto na vida dele, os resultados, as obras que ele passou a praticar, a mudança de vida, comprovaram que ele creu verdadeiramente. A pergunta que eu te faço, jovem que está assistindo, ou você que está assistindo essa transmissão, você crê no Senhor Jesus verdadeiramente? Você crê no Evangelho de Cristo, no Evangelho da graça? A outra pergunta que eu te faço, se você crê, há transformação na sua vida, há mudança, há obras acompanhadas da fé que você tem? Se não, reveja a sua fé. Reveja a sua fé. Mas continuando, o verso 18, Tiago diz, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tiago aqui usa um recurso da retórica que se chama diatribe. E o que Tiago faz? Ele, como orador, como que está escrevendo, ele simula uma conversa dele com um interlocutor imaginário. É isso que Tiago está fazendo aqui. E nessa interlocução, nessa conversa que ele faz, ele usa de perguntas, respostas e a argumentação. E ele faz isso para que toda a sua argumentação, tudo que ele está trabalhando tenha mais vida para os seus leitores. Então é isso que Tiago está fazendo aqui. E ele faz essa pergunta como se tivesse um interlocutor. Mostra-me, a pergunta, desculpa, é, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, se alguém disser que tem fé, mas essa fé não vier acompanhada de obras, de nada vale. Sem dizer que eu tenho fé, as minhas obras comprovam que de fato eu creio. É isso que Tiago está dizendo, a importância das obras. A fé verdadeira anda acompanhada de obras, assim como as obras que são de fato agradáveis a Deus, as boas obras que agradam a Deus, elas evidenciam a verdadeira fé. É isso que o texto nos mostra. Não adianta, irmãos, nós recitarmos a confissão de fé de Westminster todinha, sabermos ela de cor, sabermos os catecismos, tanto o maior como o breve catecismo de cor, se não houver obras nas nossas vidas, se não houver mudança, se não houver testemunho verdadeiro com nossas práticas, de nada isso vale. Como diz o Senhor Jesus em Mateus 7, 16, 17, a árvore é conhecida pelos frutos. Não adianta nós só conhecermos essas coisas. E mais uma vez repito, temos que conhecer. Leiam a Confissão de Fé de Westminster, esse documento maravilhoso. Conheça o catecismo, tanto o maior como o breve catecismo, estude eles e você conhecerá mais o Senhor. Mas se você crê nessas verdades que você estuda neles, de fato, isso deve redundar em obras, isso deve fazer você amar o Senhor de tal forma que as obras serão visíveis na sua vida. No verso 19, diz o seguinte, Tiago, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha só o que Tiago diz. Essa fé de pessoas que professam a fé, mas não têm obras, que não têm transformação de vida, é comparada à fé de demônios. Fé de demônios. Ah, mas Luciano, demônio tem fé? Sim, no sentido de
conhecimento, sim, de assentimento intelectual. Eu digo para você, os demônios conhecem muito mais do que você. Pode ter certeza disso. Mas o que isso muda na vida dos demônios? Eles estão fadados à condenação. Eles não se rendem ao senhorio de Cristo, jamais se renderão. Os demônios, anjos caídos. E ainda há uma desvantagem na nossa fé, porque na fé daqueles que creem, que diz crer, mas não tem obras, porque a Bíblia diz que os demônios ainda tremem. Os demônios ainda tremem. Nós vemos isso, sim, de fato, nas Escrituras. Nós vemos lá nos Evangelhos relatos de demônios confessando Cristo como Filho de Deus, e eles tremendo com medo do Senhor Jesus. É o que a gente vê em vários textos, como Marcos 1, 24, Marcos 5, 7, Mateus 8, 29, Lucas 4, 34. São vários outros textos que mostram os demônios confessando Jesus e tremendo, mas eles não tiveram mudança. Então, a fé de alguém que diz crer, até sabe muitas coisas acerca da palavra, mas não tem mudança de vida, é uma fé comparada à fé dos demônios. Não adiantava para o judeu ser monoteísta. Ele diz, fazes bem em crer que Deus é um só. E de fato Deus é um só, há um só Deus, mas eles se gabavam por isso. Imagine judeus dispersos entre gentios, e muitos deles se gabavam porque os gentios eram politeístas, eram idólatras, mas eles não, eles batiam no peito e falavam, nós somos monoteístas. Isso é bom, isso é ortodoxia, isso é algo precioso que temos que cultivar. Somos monoteístas sim, como cristãos, mas não bastava. Se essa fé no Senhor não culminasse em uma rendição ao senhorio de Cristo, isso não bastava. Não adianta dizer que Jesus é o seu Salvador, falar, Ele é o meu Salvador, Ele desceu dos céus, Ele é o Filho de Deus, Ele pagou os meus pecados. Se isso não culminar em obras, essa fé é falsa, essa fé não é verdadeira. Caminhando, irmãos, caminhando, para não perdermos tanto tempo e sermos bem objetivos aqui, olha o que diz o verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Agora, Tiago faz uma pergunta para que ele possa comprovar a partir das Escrituras que a fé verdadeira vem acompanhada de obras. Ele faz uma pergunta e chama o seu interlocutor de insensato. É uma pergunta que era direcionada para todos os ouvintes também e é para nós hoje. É para nós hoje, porque se nossa fé também não estiver culminando em obras, nós somos esses tolos insensatos que precisamos de mudança. E que bom ouvir isso, que bom pararmos para pensar nisso, porque é um momento de reflexão através dessa exortação das Sagradas Escrituras para nós. Olha o que diz, Tiago agora ele evoca, para mostrar que uma fé verdadeira vem acompanhada de obras, ele evoca a pessoa de Abraão, no Antigo Testamento, que era bem conhecido entre os judeus. Lerei do verso 21 ao 23. Diz o seguinte, Tiago, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Louvado seja o Senhor. Olha que exemplo maravilhoso, que modelo maravilhoso que Tiago evoca. Abraão, o pai da fé, o patriarca, bem conhecido por parte de todos os judeus. Ele traz essa figura emblemática que marcava a vida do povo judeu, de todos eles. Abraão, ele traz o texto que mostra que Abraão, traz o exemplo que Abraão foi provado ao oferecer Isaque, seu filho, no Monte Moriá como sacrifício, pois o Senhor havia pedido. E por que Abraão foi provado? Se vermos um pouquinho, tentarmos aqui de maneira panorâmica entender a história de Abraão, em Gênesis 12, Abraão é chamado por Deus. Abraão estava na terra de Ur dos Caldeus, era pagão, e o Senhor vai ao seu encontro e o chama, e Abraão crê nas promessas do Senhor e vai para a terra que ele nem conhecia, porque o Senhor havia o mandado. Em Gênesis 15, o Senhor Deus faz uma aliança com Abraão, estabelece inclusive o sinal da aliança,
o selo da aliança, do pacto que é feito com Abraão. E também faz promessas para Abraão. Gênesis 21, nasce Isaac. Isaac foi prometido, porque Abraão teve Isaac, meus irmãos, já amortecido, já em idade avançada. Ele não tinha condições fisiológicas, humanamente falando, de ter filhos. Sara também era estéril e já estava velha. Mas ele tem Isaac. Nessas condições, o filho da promessa é dado. Mas aí no capítulo 22 de Gênesis, vem a prova. E é dessa passagem das Escrituras do Antigo Testamento em Gênesis que Tiago está falando. Vem a prova e Deus pede que Abraão leve Isaac para o Monte Moriá, lá para cima do monte, porque lá Isaac seria sacrificado. Sabe o que Abraão faz? Ele vai. Ele crê no Senhor e ele vai. E ele chega para matar Isaac lá em cima do monte, e o Senhor diz que ele não precisava fazer aquilo, porque o Senhor tinha visto que de fato Abraão ali estava disposto a fazer o que o Senhor estava mandando, ainda que sacrificar o seu único filho, que foi tido nessas condições adversas, já com uma idade elevada, com Sara estéril, mas ele faria isso porque ele cria no Senhor. O Senhor que de alguma forma ia fazer com que suas promessas de que ele seria o pai de uma grande nação, de uma grande multidão, se cumpriria. E aí o verso 22, de maneira maravilhosa, diz para a gente, no finalzinho, que a fé de Abraão se consumou. Eu vou ler o verso 22 mais uma vez. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Então Abraão creu no Senhor, mas isso veio seguido de obras, e nesse fato ele mostra. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E o que isso quer dizer? Aqui, o texto não está dizendo que somente quando Abraão foi provado e mostrou e executou essa obra de estar disposto a sacrificar Isaac, não foi ali que sua fé foi gerada. Não, ele já cria. A ideia de sua fé se consumou é que ela se completou, ela foi evidenciada naquele momento como uma fé viva e verdadeira. Que exemplo maravilhoso. Tanto é que no verso 23 ele diz, e se cumpriu a escritura a qual diz, e aí ele evoca o texto anterior à prova de Abraão, lá de Gênesis 15, que diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Ou seja, Abraão já tinha crido. Mas quando lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão já tinha crido. Mas lá no capítulo 22, essa obra mostra que a fé era verdadeira. Estava evidenciando da fé que Abraão já tinha em Deus. Isso é precioso, meus irmãos. Que exemplo maravilhoso. E aí no verso 24, Tiago diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Esse é um versículo central nesta carta de Tiago, principalmente nesta perícope, sobre o que Tiago quer dizer. Ele não está falando aqui que pessoas são justificadas por obra, senão a própria Bíblia estaria em contradição. E a Bíblia ela não entra em contradição, nós sabemos que ela é harmônica, e não há contradição porque foi Deus, o Deus perfeito, quem a escreveu, usando homens. E ele usou o Tiago aqui, assim como usou Paulo, que diz que nós não somos salvos pela fé, somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,8, é o que Paulo diz. Então não tem como aqui, Tiago está dizendo que nós somos justificados por obras. Mas ele diz, não por fé somente. Nós somos justificados pela graça mediante a fé. Mas a fé que vem desacompanhada não é uma fé que salva. A fé somente é uma fé vazia, uma fé morta, uma fé vã. A fé com obras que é a fé verdadeira. É isso que Tiago está dizendo para a gente. Essa é a fé viva, essa é a fé que salva. Essa é a fé verdadeira, a fé genuína que todos nós devemos ter e evidenciá-la com nossas obras. Verso 25, já caminhando para o fim, Tiago evoca mais um exemplo do Antigo Testamento, Raabe, a meretriz. Olha o que diz o verso 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho.
É o que nós vemos no texto de Josué. Raabe, de fato, provou que cria no Senhor Deus quando ela acolhe os emissários que Josué havia mandado para espiar a terra de Jericó, porque eles iriam atacar, o povo de Israel iria atacar a terra de Jericó. E quando ela diz crer no Senhor e de fato esconde os emissários para que eles não sejam mortos, ali ela comprovou que ela cria no Deus de Israel. Obviamente que Raabe era uma meretriz, depois teve sua vida transformada, tanto é que ela entra na genealogia do Senhor. Esse texto mostra que ela creu verdadeiramente, então ela teve outras obras certamente. Mas o que esse texto mostra para a gente é que nessa obra específica a fé dela foi comprovada. Não era uma fé vazia, era uma fé acompanhada de obras. E eu acho fantástico, irmãos, o que Tiago faz aqui. Ele pega a figura de Abraão, um homem emblemático, uma figura indispensável para o entendimento do Antigo Testamento. O grande patriarca para os judeus era alguém marcante, mas ele pega também Raabe, uma meretriz. Enquanto Abraão, chamado pai da fé, ele pega também o exemplo de Raabe, uma gentílica, uma gentia, que nem hebreia era. Abraão era hebreu e ela era chamada de meretriz, era uma meretriz. Olha só que exemplo. É como se ele estivesse pegando alguém estimado, alguém que era um grande homem, e pega uma mulher que era meretriz, gentia, mas mostra que se a fé vem acompanhada de obras, essa fé é verdadeira e salva, independente de quem você seja. Até porque Abraão também era pecador antes de ser achado pelo Senhor. A fé verdadeira salva, independente de quem. Você pode ser quem você é, você pode ser o mais vil pecador. Saiba de uma coisa, em Cristo Jesus seus pecados são perdoados. Se você crê nele, crê verdadeiramente, se você tiver uma fé, você tem salvação nele. E essa fé é evidenciada, essa fé verdadeira através das obras. Por isso esses dois exemplos tão distintos que mostram que para todos basta crer. E uma fé acompanhada de obras é uma fé verdadeira, e essa fé é a fé que salva. Por fim, para finalizar, no verso 26, Tiago diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Imagine um corpo sem espírito. Apodrece, vai para debaixo da terra, vira pó. Assim como o Senhor Deus, lá em Gênesis, quando cria o homem, tem que dar o sopro de vida, o sopro do Espírito, para que aquele homem formado do barro se torne alma vivente, tenha vida de fato. Quando ele tira a alma do corpo, o corpo volta para a terra, volta para o pó. O corpo não é nada sem a alma. O ser humano é formado de corpo e alma. E a alma, inclusive, quando o homem morre, enquanto o corpo volta para o pó, as Escrituras dizem para nós, em Eclesiastes, que a alma volta para o Senhor que a deu. Inclusive, a alma é da onde procede a nossa consciência. A alma consciente volta para Deus. E a Bíblia fala que ela fica lá até o último dia, o dia do juízo, onde os mortos ressuscitarão, os corpos ressurgirão, serão unidos novamente com sua alma. E aí sim, os santos do Senhor, os que creram no Senhor, terão corpo e alma unidos e serão glorificados e habitarão com o Senhor para todo sempre. É o que as Escrituras nos mostram. Habitarão no novos céus e nova terra, nos céus e na terra restaurados pelo Senhor. Então o corpo sem alma ele é morto, ele não presta para nada. Assim a fé sem obras também, ela está morta. A fé sem obras é uma fé morta. Essa fé não salva, essa fé não é uma fé verdadeira. E esse é o ponto de Tiago neste texto que trabalhamos. Essa é a verdadeira fé que salva. E a pergunta que eu te faço, para caminharmos para encerrar: você crê no Senhor Jesus? Mas a sua fé, ela vem acompanhada de obras? Sua vida foi transformada e está sendo transformada? Você tem Jesus como seu Salvador, mas também como Senhor? Se não, repense a sua fé. Se arrependa dos seus pecados e volte para o Senhor. Você que está assistindo essa transmissão, se você é jovem, como você trata os seus pais dentro da sua casa? Você tem respeitado, tem honrado os seus pais? Se você crê no Senhor,
faça isso, porque o Senhor te manda fazer. Se a sua fé é verdadeira, que ela venha acompanhada dessas obras. Você é exemplo de integridade no seu trabalho, na sua faculdade. Você é alguém que busca ter uma vida santa? Ou você fornica com a sua namorada? Você vive uma vida de fornicação? Você que é casado, você respeita a sua esposa? Você trata ela e a ama como Cristo amou a igreja? Você, esposa, jovem esposa que está assistindo, você ama o seu marido, você submete a ele, você o respeita? Podemos pensar aqui em vários exemplos que o Senhor nos prescreve nas Escrituras para vivermos. Se você crer verdadeiramente no Senhor, sua fé é uma fé que salva, ela vai vir acompanhada de boas obras, ou seja, ela vai ser uma fé que vai fazer com que você viva o que o Senhor te prescreve nas Escrituras. Você se rendendo ao senhorio dele e vivendo debaixo da vontade dele e não da do seu próprio coração. E eu encerro dizendo, meus irmãos, que nós podemos crer, ter uma fé verdadeira e praticar as boas obras. Sabe por quê? Porque um dia o homem perfeito veio a esse mundo e viveu as boas obras de maneira perfeita. Ele não pecou, não teve um só pecado, ele não merecia morrer, mas mesmo assim ele se entregou por nós, para que nós, nos arrependendo e crendo verdadeiramente, vivamos para ele. Esse alguém é o Senhor Jesus, o próprio Deus que se fez homem, veio a esse mundo e entregou a sua vida por nós. Olhe para ele, olhe para os seus sacrifícios, se renda a ele verdadeiramente e viva uma fé verdadeira, uma fé pujante, uma fé operosa, testemunhando da graça do Senhor na sua vida. Você pode viver essa fé verdadeira e viver boas obras, porque o Senhor Jesus fez a maior de todas as obras na cruz do Calvário, dando a vida por nós. Ele ressuscitou, está à destra de Deus, Pai, e voltará para voltar aos seus. Esses que vivem a fé operosa, a fé seguida de obras, a fé que salva. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos gere em nosso coração essa fé verdadeira, que faça com que testemunhemos dele na nossa vida. Oremos, irmãos, oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, pela tua palavra maravilhosa, Pai. Essa palavra que é confrontadora, ela nos confronta para vivermos uma fé operosa, uma fé verdadeira e não sermos iludidos, Pai. E acharmos que conhecermos e termos assentimento intelectual acerca das verdades das Escrituras é suficiente. Não é, Pai. Te louvamos porque a tua palavra vem de confronto às nossas vidas e faz com que olhemos para a maneira que temos vivido, Deus, e a maneira com que vivemos evidencia-se a nossa fé verdadeira, Pai. Se temos vivido de maneira contrária à tua palavra, perdoa-nos, Deus. Muda o nosso coração para que, rendidos ao Senhor, testemunhemos de uma fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé genuína, Pai. Te louvamos também porque essa confrontação nos faz, Deus, ter segurança e podermos inclusive provar a nossa fé, porque não basta dizer que crê. Se nossa vida não é transformada, isso não evidencia de uma fé verdadeira, e isso nos dá oportunidade de mudança. Então, ajuda-nos, Pai. E te louvamos porque o Senhor nos confronta e, como um espelho, mostra a nossa vida para que nos arrependamos, mudamos e creiamos de fato, de verdade, na certeza de que, se temos uma fé verdadeira, operosa, somos do Senhor e nada pode nos separar. Ajuda-nos, Pai, a viver essa fé no nome de Jesus. Amém.